Preparei para você um passo a passo com tudo que você precisa para saber resolver qualquer equação do segundo grau. Talvez seja um tema que você tenha dificuldade, é um tema muito importante da matemática básica, mas também é um tema que as pessoas fecham a caixinha e só aprendem um único jeito de resolver, que é usando aquela fórmula que alguns chamam de Bhaskara, mas que no fundo não é nem de Bhaskara. Enfim, o pessoal só resolve a equação do segundo grau dessa forma e eu quero te mostrar formas alternativas aqui. Belezinha? Então já vai deixando o seu like e se inscrevendo também para você sempre receber avisos dos próximos conteúdos. Olha só, para a equação do segundo grau a gente tem algumas classificações, basicamente duas. A gente tem a equação completa e a incompleta. Vamos começar resolvendo as incompletas para ficar mais fácil você entender. Então o que seria uma equação incompleta? É quando você tem uma equação do segundo grau dessa forma, ax² igual a zero, ou dessa forma, ax² mais bx igual a zero, ou dessa aqui, ax² mais c, tá? Então, quando você não tiver a, b e c, todas essas letras na mesma equação, ou seja, o coeficiente do x², o coeficiente do x e o termo independente, então ela é uma equação incompleta, tá? Ah, mas e se eu não tiver o a? Então você não tem nenhuma equação do segundo grau, beleza? Aí a gente já cai num outro caso. Mas enfim, antes de a gente fazer exemplos para eu te mostrar como resolve isso, quero que você saiba que aluno meu não pode ficar preso a letras, tá? Ou seja, eu não posso sempre entender que o A é o cara que multiplica o x², porque nem sempre. Se eu fosse te ensinar a equação do segundo grau dessa forma aqui, ó, mx² mais nx mais p igual a zero, a gente estaria estudando o mesmo assunto, só que eu não tenho nem A, nem B, nem C, tá? Então, você não deve ficar preso à letra, e sim ao que aquela letra está fazendo, o que aquele coeficiente está fazendo. Então, sempre que você tiver esse cara multiplicando x², a gente fala que é o coeficiente dominante e vai influenciar em certo local naquelas fórmulas lá que vocês costumam usar, tá? E da mesma forma esse daqui e esse daqui. Então, é importante saber quem é quem, sem ficar preso à letra, beleza? Só queria deixar claro isso. Tá, então vamos lá resolver. Primeiro, esta equação aqui, que também é incompleta, é desse formato aqui, ó. Essa, de longe, é a mais simples de você resolver. Por quê? Pensa aqui comigo, ó. 5 vezes x² dá zero. Então, dois números se multiplicando dando zero. Um deles não é zero, que é o próprio 5. Então, me fala, qual que é a única possibilidade de solução aqui? A única possibilidade é o x sendo zero. Acabou. Não tem mais o que fazer. Então, aqui o x só pode ser zero e é a única forma dessa equação ser satisfeita. Beleza? Então, nesse formato aqui, a solução é sempre x igual a zero se o a não for zero. Próximo formato, que seria desse segundo, ax² mais bx, a gente tem essa equação. Essas daqui também são bem tranquilas de resolver, porque se eu tenho x e x, e não tenho ninguém sem o x, ou seja, nenhum termo independente, eu posso colocar o x em evidência. Então, aqui vai ficar x, que vai multiplicar 2x menos 3. Isso é igual a zero, certo? E aí eu tenho o produto de duas coisas, dois fatores, que resulta em zero. Então, são duas possibilidades. Ou o primeiro fator é zero, ou o outro fator é zero. Um dos dois casos. Então, a gente tem que analisar os dois casos, ó. Então, o primeiro caso, o x é zero, que seria esse daqui, e aí já é uma solução. E o outro caso é isso daqui, ó, 2x menos 3 ser igual a zero. Então, 2x seria igual a 3, x é 3 meios. E essa é a solução, as duas soluções, tá? Então, sempre que você tiver uma equação do segundo grau neste formato, o zero também vai ser uma das soluções. Fechado? Vamos para esse último caso aqui, de equação incompleta, ax² mais c, que seria um exemplo assim, ó. Então, o que a gente faz? Se eu tenho um único termo com x, a ideia é sempre isolar o x. Então, para a gente fazer isso, eu vou colocar aqui, ó, 2x² é igual a 4. Então, o x² dividindo todo mundo por 2 vai dar 2. E aí eu extraio a raiz quadrada. Então, aqui eu vou ter mais ou menos raiz de 2 como resposta, certo? E aí acabou. Então, também é bem tranquilo resolver. Tem esse outro caso também que vale a pena comentar, que seria também um caso parecido com o último. E aí vamos resolver para ver o que a gente chega, ó. x² é igual a menos 1. E aí eu vou extrair a raiz quadrada, ó. Então, x vai ser mais ou menos a raiz de menos 1. Mas pensa comigo,
Não existe nenhum número real que seja raiz quadrada de menos 1, porque raiz quadrada a gente só consegue extrair de número positivo, certo? Então, esse cara aqui já entra no campo dos números complexos, que a gente estuda no ensino médio, e a gente pode até escrever isso aqui, uma abreviação da letra I, tá? Então, seria mais ou menos I, a solução desta equação. Então, o I e a raiz de menos 1 é a mesma coisa, é só uma representação que a gente usa para não ter que ficar carregando essa raiz de menos 1, beleza? Só para dar um spoiler aí do que você vai ver à frente, se você ainda nunca viu isso, ou para relembrar você desse fato. Agora sim, finalmente, vamos para as equações completas. E é aqui que está a grande questão, né? Muita gente só aprende a resolver isso com fórmula. E o que eu quero te mostrar aqui é que existe a possibilidade de você resolver sem fórmula também. E, na verdade, existe mais de uma forma de resolver sem fórmula. Eu vou te mostrar uma, mas depois eu quero que vocês coloquem aí nos comentários se vocês querem que eu traga a segunda forma de resolver sem usar a fórmula, tá? Que eu também vou te mostrar nesse vídeo, você aplicando a fórmula só para ficar completa essa aula, tá? Mas depois vocês me contam aí nos comentários. Então, vamos começar aqui, ó. Essa equação está completa, então eu tenho o coeficiente A, B e C, ou seja, o coeficiente do x², do x e o termo independente. E aí vamos resolver. Então, para a gente resolver sem a fórmula, a gente tem que usar produtos notáveis. Você talvez já tenha visto eu falar sobre isso em algum momento. Qual produto notável que a gente vai usar? Esse daqui, ó, o A mais B ao quadrado. Aqui pode ser mais ou menos, tá? Mas a ideia que eu vou mostrar é essa. Então, isso aqui vai ser A quadrado mais 2AB mais B quadrado. No caso, ao invés de A mais B, né, o que a gente vai acabar usando seria um x, né? Então, vai ficar x, x quadrado e x, tá? E aí, aqui pode ser menos e aqui também seria menos. É só isso que muda. Então, a gente vai olhar uma equação do segundo grau, vai tentar enxergar dessa forma para reduzir no produto notável fechado, beleza? E aí, quando a gente olha esta equação, então, isso me lembra o seguinte, ó, se eu escrever isso daqui como x² mais 2 vezes 3x mais 3 ao quadrado igual a 0, olha só o que aparece. Esse 3 aqui e aqui, ó, certo? Então, quando eu relaciono com esse aqui, o B seria o 3 no caso desse exemplo. Então, eu posso escrever isso daqui da mesma forma que x mais 3 ao quadrado igual a 0, tá? Nesse exemplo, então, já estava certinho essa estrutura para a gente já compactar de vez. E aí, se eu tenho agora essa expressão, fica muito fácil isolar o x, que esse é o nosso objetivo de resolver uma equação. Quando eu isolo o x, então, tirando a raiz quadrada dos dois lados, eu vou ter x mais 3, que é igual a 0. Então, a única solução é x igual a menos 3. E aí, acabou. A gente resolveu essa equação do segundo grau sem fórmula. Show? Vamos continuar. Ó. Esse exemplo aqui, eu vou dividir todo mundo por menos 2 primeiro, só para deixar o x² coeficiente 1. Então, vai ficar x² menos 2x é igual a mais 3. Então, ficou x² menos 2x. Vou dar um espaço aqui e deixar o 3 do outro lado. Quando você olha aqui, que produto notável isso te lembra? Vou colocar aqui para você ver, ó, x² menos 2x mais 1. Esse produto notável, a gente pode escrever ele como x menos 1 ao quadrado, certo? Esse roxo. Só que o que está faltando em cima para ficar igual à linha de baixo? Está faltando esse mais 1, né? Então, como é uma equação e a equação é uma balança, tem vários vídeos aqui no canal que eu falo sobre isso, eu posso fazer a mesma coisa de um lado e do outro. No caso, então, eu vou adicionar um dos dois lados. Então, eu vou adicionar um aqui e adicionar um aqui. E aí sim eu tenho esse cara completo, que é igual à parte roxa, que vai ser igual aqui embaixo. E do lado direito, ficou 3 mais 1, que é 4. E aí agora eu extraio a raiz quadrada, então x menos 1 vai ser igual a mais ou menos 2. Então, o nosso x ele vai ser 1 mais ou menos 2. Ou seja, ou o x vai ser 3, ou o x vai ser menos 1. E essas são as duas soluções desta equação do segundo grau. Show? Sem fórmula, mais uma vez. Vamos só fazer alguns exemplos aplicando a fórmula, tá? Só para essa aula ficar mais completa. Mas esse é, no fundo, o jeito tradicional de você aprender.
Lembrando que existe mais um jeito de resolver, sem fórmula também, e não é some produto, tá? Talvez você nunca tenha visto, e eu vou trazer no próximo vídeo se a gente bater a meta de 100 likes nesse vídeo aqui, e vocês me disserem nos comentários que também querem ver essa outra forma, fechou? Então, aplicando a fórmula aqui, o que a gente vai ter? Eu vou falar que o x ele é igual o menos b, vamos deixar aqui para vocês verem, ó. Esse menos b seria esse 2, tá? Então vai ficar menos 2, mais ou menos b quadrado, então a raiz de b quadrado, menos 4 vezes a, esse a vale 1, vezes o c que vale 2, dividido por 2 vezes a, então seria 2. Então o x vai dar menos 2, mais ou menos. Aqui a gente ficou com 4, menos 8. Então vai dar a raiz quadrada de menos 4. Mais uma vez, uma raiz quadrada de número negativo. Dividido por 2. Então a gente pode escrever isso aqui como menos 2, mais ou menos 2, raiz quadrada de menos 1, dividido por 2. Então o nosso x vai ser, dividir todo mundo por 2 aqui, vai dar menos 1, mais ou menos a raiz de menos 1, ou se você preferir na anotação mais usual, menos 1 mais ou menos i. Então essas seriam as soluções, as duas soluções desta equação. Show? Outro exemplo, vamos lá, usando a fórmula direto. X é igual a menos b, que é o 5, então vai ficar menos 5, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes o c, que é menos 6. Fecha a raiz, dividido por 2a. Show! Então, aqui a gente vai ter menos 5, mais ou menos 25, menos, aliás, mais, né, 24. Então, a gente vai ter 49 dividido por 2. Então, ficou x, que é menos 5, mais ou menos 7, dividido por 2. Então, a gente vai ter aqui dois casos, né? X, se a gente considerar a negativa, vai ser menos 5 menos 7, que dá menos 12, dividido por 2 vai dar menos 6. E a outra solução, considerando 7 positivo, menos 5 mais 7 dá 2, dividido por 2 dá 1. Então, essas são as duas soluções desta equação. Fechado? Então, olha só, tem outro jeito de resolver? Tem, como eu já falei, se esse vídeo bater uma meta de 100 likes e vocês colocarem nos comentários se querem ver esse outro jeito, que não é some produto, eu repito, tá? Mas se esse vídeo já foi útil para você, deixa o seu like também e verifique se você está inscrito aqui no canal para sempre ser avisado quando sair vídeo novo. Fechou? Então por esse vídeo é isso, beijo no seu cérebro, nos vemos no próximo vídeo.